Bom, eu sempre tenho dito nos meus vídeos que eu acredito que o desenho, ele não começa necessariamente na hora em que a gente está desenhando, não é o ato de passar o lápis no papel, mas ele começa na compreensão. Eu acredito que quando a gente muda a nossa compreensão ou a nossa forma de pensar, muda-se também a nossa forma de agir, seja ela para o desenho ou seja de atitudes no que diz respeito ao dia a dia ou ao aprendizado de qualquer outra arte. E já de uns anos para cá, eu tenho percebido o quanto que a leitura de livros que trazem assuntos de transformação, transformação de mentalidade, né, de mindset, configuração mental, todo esse assunto que de certa forma está aí na moda, digamos, mas eu acredito muito na eficácia disso. E um dos livros que eu li ano passado, eu estou tornando a ler novamente esse ano, porque eu estou montando um novo curso, né? Um novo módulo avançado do nosso curso, e eu quero trazer uma proposta bem diferenciada, fortalecendo ainda mais a parte da compreensão, a parte teórica do desenho ou da compreensão artística, e isso vem a refletir também, consequentemente, no desenho em si. E para isso, eu estou focando bastante nessa parte de leitura, porque isso me ajuda a compreender muito, não só o meu aprendizado e o meu desenvolvimento pessoal, mas também o de muitos alunos, né, que chegam no curso e que têm de repente um talento ali, mas não conseguem potencializar aquele talento exatamente pela falta de compreensão, ou falta de paciência, ou uma mentalidade que às vezes é muito negativista, muito pessimista e não consegue enxergar um caminho de aprendizado até mesmo nas dificuldades. E agora, hoje de manhã eu estava lendo um trecho desse livro, eu vou falar desse livro mais ao final do vídeo, e teve um capítulo que me chamou muito a atenção. E aí eu pensei, eu vou fazer um vídeo diferenciado, eu vou compartilhar o que eu li no capítulo de hoje, porque eu achei assim extremamente fundamental a gente compreender isso. Só para dar um pano de fundo, o autor ele vinha falando da história de Leonardo da Vinci, da infância, adolescência, e quando ele começa a ter o seu trabalho reconhecido, né, por conta do grande talento que tinha, inteligência, né, aquela facilidade que ele tinha de se envolver em assuntos que ele desconhecia e de dissecar o assunto, né, para poder entender como que a coisa funcionava, e tudo através de desenhos, através de fórmulas, através de ideias que iam sendo colocadas no papel. E aí depois, quando ele finaliza o capítulo falando de Leonardo da Vinci, ele começa então a falar sobre os caminhos para a maestria, ou seja, caminhos para você aperfeiçoar o seu talento ou a sua capacidade de aprendizado ou até mesmo a sua habilidade. Eu já vou avisando que é um capítulo longo, tá? Eu vou ler, eu não tô com isso aqui com a finalidade de ter likes no vídeo e tal, e que todo mundo curta. Eu sei que é um assunto que poucos vão curtir, poucos vão assistir até o fim, porém não tem problema, porque eu acho realmente importante trazer esse conteúdo, tá? Então vamos ler aqui. Entre os vários seres possíveis que nos habitam, cada um de nós sempre encontra aquele que é o mais genuíno e autêntico. A voz que o convoca para esse ser legítimo é o que denominamos vocação. Mas a maioria das pessoas se empenha em silenciar a voz da vocação e se recusa a ouvi-la. Conseguem gerar ruído dentro de si mesmas, distrair a própria atenção a fim de não ouvi-la, e se iludem ao substituir o eu genuíno por uma vida falsa. Quem escreveu isso foi José Ortega y Gasset, um filósofo espanhol. E aí, baseado, essa aqui é a introdução do capítulo, né? Que ele fala a respeito de vocação, e aí ele começa a trazer o assunto que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então presta bastante atenção. Ele diz assim, ó, muitos dos grandes mestres da história confessaram ter experimentado alguma espécie de força oculta, de voz interior, ou de senso de destino que os impulsionava no rumo certo. Para Napoleão Bonaparte, foi a sua estrela, entre aspas, que ele sempre sentia ascender quando fazia o movimento certo. Para Sócrates, foi seu demônio,
uma voz talvez de seres superiores, que falavam com ele em negativas, dizendo-lhe o que evitar. Goethe também o chamava de demônio, uma espécie de espírito que habitava dentro dele e o impelia a realizar seu destino. Em tempos mais modernos, Albert Einstein se referia a uma espécie de voz interior que orientava o rumo de suas especulações. Todas essas manifestações são variantes do que Leonardo da Vinci experimentou com seu próprio senso de destino. Veja bem que cada um dá um nome, né? Bonaparte fala de uma estrela, Sócrates fala de um demônio, enfim, os nomes não importam, porque isso não tem nada a ver com religião ou transcendência. A gente está procurando entender aqui o que cada mestre de sua época reconhecia nos seus feitos como vocação. E aí ele diz assim, esses sentimentos podem ser vistos como puramente místicos, além de qualquer explicação, ou como alucinações ou delírios, mas há outra forma de encará-los, que seria como algo real, prático e explicável. É possível compreendê-los da seguinte maneira: todos nascemos como seres únicos. Essa singularidade é característica genética de nosso DNA. Somos fenômenos sem igual no universo. Nossa composição genética exata nunca ocorreu antes nem se repetirá jamais. Em todos nós, essa singularidade se expressa pela primeira vez na infância por meio de certas inclinações primordiais. Para Leonardo, foi a exploração do mundo natural em torno de sua comuna, que era onde ele morava, ao qual deu vida no seu papel à sua maneira. Para outros, pode ser uma atração precoce por padrões visuais, não raro, um indício de interesse futuro por matemática, ou quem sabe um fascínio por movimentos físicos ou arranjos espaciais. Como explicar essas inclinações? São forças dentro de nós que vêm de um lugar profundo, incapaz de ser descrito por palavras conscientes. Elas nos atraem para certas experiências e nos afastam de outras. À medida que essas forças nos movimentam para lá e para cá, influenciam o desenvolvimento da nossa mente de maneira muito específica. Essa singularidade profunda naturalmente quer se afirmar e se expressar, mas algumas pessoas a experimentam de modo mais forte que outras. No caso dos mestres, sua intensidade é tamanha que ela é percebida como uma realidade externa, como se fosse uma voz, uma força, um destino. Nos momentos em que nos dedicamos a atividades que correspondem às nossas inclinações mais arraigadas, até sentimos um toque dessa realidade. As palavras que escrevemos ou os movimentos que executamos ocorrem com tanta rapidez e com tanta facilidade que até parecem se originar fora de nós. Estamos literalmente inspirados, palavra de origem latina que significa soprar dentro. Podemos descrevê-la nos seguintes termos: ao nascermos, planta-se uma semente em nosso interior. Claro que tudo isso é só uma ilustração para a gente entender, né? Planta-se uma semente em nosso interior. Essa semente é a nossa singularidade. Ela quer crescer, transformar-se, florescer e em todo o seu potencial, movida por uma energia assertiva, natural. A sua missão de vida é cultivar essa semente até o pleno florescimento, é expressar sua singularidade por meio do trabalho. Você tem um destino a realizar. Quanto maior for a intensidade com que o sentir e o cultivar, como uma força, uma voz ou o que quer que seja, maior será a sua chance de realizar a sua missão de vida e alcançar a maestria. O que atenua essa força, o que faz com que você não a sinta ou mesmo duvide da sua existência, é a extensão em que sucumbe a outra força da vida, ou seja, o quanto você se submete a outra força da vida. As pressões sociais para o conformismo, por exemplo. Essa contra-força, ela pode ser muito poderosa. Você quer se encaixar em um grupo e inconscientemente talvez sinta que o que o distingue dos demais é algo embaraçoso ou doloroso. Vou baixar aqui só por causa do barulho da ventoinha aqui. Você quer se encaixar em um grupo e inconscientemente talvez sinta que o distingue dos demais é algo embaraçoso ou doloroso.
Seus pais muitas vezes também atuam como contraforça. Pode ser que tentem direcioná-lo para uma carreira lucrativa e segura. Se essas contraforças se tornam poderosas demais, você perde qualquer contato com sua singularidade, com quem você realmente é. Suas inclinações e seus desejos passam a se moldar em outras pessoas. Essa situação pode lançá-lo em terreno muito perigoso. Você acaba escolhendo uma carreira que não é compatível com sua personalidade. Seus desejos e interesses aos poucos se desvanecem e seu trabalho sofre as consequências. Você passa a procurar prazer e realização fora do trabalho. Ao se desengajar cada vez mais da carreira, deixa de prestar atenção nas mudanças dentro de sua área de atuação. Fica para trás e paga por isso. No momento de tomar decisões importantes, você se esconde ou segue o exemplo dos outros, pois não tem senso de direção e nenhuma bússola interior que o oriente. Perdeu o contato consigo mesmo. Você precisa evitar esse destino a todo custo. O processo de seguir sua missão de vida, que o leva à maestria, pode ser iniciado a qualquer momento. A força oculta está sempre presente dentro de você, pronta para entrar em ação. O processo de realizar a sua missão de vida se desenvolve em 3 estágios. Primeiro, você precisa se ligar ou religar com suas inclinações, com aquele senso de singularidade. Portanto, o primeiro passo é sempre introspectivo. Você vasculha o passado em busca de indícios daquela voz ou força interior. Silencia as outras vozes que podem confundi-lo, como as dos pais ou amigos. Procura um padrão subjacente, o âmago de seu caráter, o interior daquilo que você realmente é e que você deve compreender da forma mais profunda possível. Segundo, com o restabelecimento dessa conexão, você deve examinar a carreira em que já está ou que está prestes a iniciar. A escolha desse caminho ou seu redirecionamento é fundamental. Nesse estágio, é preciso ampliar seu conceito de trabalho. Com muita frequência, estabelecemos uma distinção entre vida profissional e vida pessoal, sendo que só nessa última, ou seja, a pessoal, encontramos prazer e realização. O trabalho, geralmente, ele é visto como um meio de ganharmos dinheiro para aproveitar a vida fora dele. Mesmo que encontremos alguma satisfação na nossa carreira profissional, ainda tendemos a compartimentar a vida dessa maneira, vida pessoal e vida profissional. E essa é uma atitude deprimente, pois afinal passamos no trabalho uma parcela substancial das horas em que estamos acordados. Se encararmos a vida profissional como uma provação a ser enfrentada para alcançarmos as verdadeiras fontes de prazer, as horas despendidas no trabalho representarão um trágico desperdício de nossa curta existência. Em vez disso, é desejável ver o trabalho como algo mais inspirador, como parte de sua vocação. A palavra vocação vem do latim e significa chamado ou convocação. Seu uso em relação ao trabalho coincidiu com o início do cristianismo. Certas pessoas eram convocadas, da palavra convocação ou vocação, por Deus a abraçar a vida religiosa. Essa era a sua vocação. Os primeiros cristãos seriam capazes de ouvir literalmente sua vocação ao escutarem o chamado de Deus, que os escolhera para esse trabalho de salvação. Com o passar do tempo, o termo se secularizou, passando a se referir a qualquer trabalho ou estudo que alguém sentia ser compatível com sua personalidade. No entanto, é hora de retornarmos ao sentido original do termo, pois ele se aproxima muito mais da ideia de missão de vida e de maestria do que algo ligado à religiosidade. Nesse caso, a voz que o convoca não é necessariamente a de Deus, mas vem de um lugar profundo. Ela emana de sua individualidade, indica quais atividades são mais compatíveis com seus interesses e, a certa altura, ela o chama para um tipo especial de trabalho ou carreira. Nesse caso, o trabalho passa a ser algo profundamente conectado com o seu ser, não um compartimento isolado. É assim que se desenvolve o senso de vocação.
Você deve encarar sua carreira ou caminho vocacional mais como uma jornada, com suas curvas e desvios, do que como uma linha reta. Você começa escolhendo uma área ou posição que corresponda mais ou menos às suas inclinações, e esse ponto de partida lhe oferece espaço para manobra e indica importantes habilidades a serem aprendidas. Não se pode começar com algo muito grandioso e ambicioso. Você precisa ganhar a vida e conquistar confiança. Uma vez nesse caminho, você encontra certas trilhas internas que o atraem, enquanto outras o desagradam. Ajusta o curso e talvez se movimente para outra área afim, mas sempre expandindo sua base de qualificações. Como Leonardo da Vinci, você parte do que faz para os outros e o converte em algo próprio, ou seja, para o seu próprio aprendizado. No final, descobre determinada área, nicho ou oportunidade que se encaixa perfeitamente com suas inclinações. Você o reconhecerá tão logo o encontre, pois ele irá disparar aquele senso infantil de deslumbramento, empolgação. Depois disso, tudo se encaixará. Você aprenderá com mais rapidez e mais profundidade. Seu nível de habilidade chegará a um ponto em que você será capaz de reivindicar sua independência no ambiente de trabalho e tomar seu próprio rumo. Em um mundo em que não há tantas coisas que não conseguimos controlar, essa condição lhe proporcionará o máximo de poder. Você determinará suas circunstâncias como seu próprio mestre, não mais estará sujeito aos caprichos de chefes ou de colegas manipuladores. Essa ênfase em sua singularidade e em sua missão de vida talvez pareça um conceito poético. Foi exatamente isso que eu senti quando eu estava lendo esse capítulo, sem qualquer relação com a realidade prática. Mas, na verdade, ela é bastante relevante para os tempos em que vivemos. Estamos entrando numa era em que podemos confiar cada vez menos no Estado, nas empresas, na família ou nos amigos como fontes de ajuda e de proteção. É um ambiente globalizado, altamente competitivo. Precisamos aprender a nos desenvolver. Ao mesmo tempo, é um mundo apinhado de problemas graves e de oportunidades promissoras que serão mais bem resolvidos e aproveitados pelos empreendedores, ou indivíduos, seja eles indivíduos ou pequenos grupos que pensam de forma independente, se adaptam com rapidez e possuem pontos de vista únicos. Suas habilidades criativas, sem igual, serão muito valorizadas. Pense nisso da seguinte maneira: no mundo moderno, o que mais falta em nossa vida é o senso de um propósito mais amplo. No passado, eram as religiões organizadas que ofereciam esse sentimento. No entanto, hoje quase todos vivemos em um mundo secularizado. Nós, seres humanos, somos únicos e, portanto, devemos construir nosso próprio mundo. Não reagimos simplesmente aos acontecimentos por algum código biológico. Porém, sem o senso de direção, ficamos confusos. Não sabemos preencher e estruturar nosso tempo. Parece que não dispomos de um propósito na vida. Talvez nem mesmo tenhamos consciência de nosso vazio, mas ele nos contamina de todas as maneiras. Sentir que somos convocados a realizar algo é a forma mais positiva de alcançarmos esse senso de propósito e de direção. É como uma busca religiosa para cada um de nós. Essa procura não deve ser vista como egoísta ou antissocial. Ela, de fato, se relaciona com algo muito maior que a vida de cada um. Nossa evolução como espécie dependeu da criação de uma grande diversidade de habilidades e de pontos de vista diferentes. Prosperamos com base na atividade conjunta de pessoas dotadas de talentos singulares. Sem essa diversidade, a cultura morreria. A singularidade de cada um ao nascer é o fator fundamental dessa diversidade indispensável. Na medida em que ela é cultivada e expressada, um papel fundamental é exercido. Nossos tempos enfatizam a igualdade, o que pode ser confundido com a necessidade de todos serem idênticos. No entanto, essa igualdade, na verdade, oferece a todos as mesmas oportunidades para expressar suas diferenças. Permite o florescimento da biodiversidade. A vocação é mais que um trabalho a executar, é algo que se relaciona com a parte mais profunda do ser e que é manifestação da enorme diversidade na natureza e na cultura humana.
Há cerca de 2.600 anos, Píndaro, poeta da Grécia Antiga, escreveu: torna-te quem és, aprendendo quem és. O que ele queria dizer com isso é o seguinte: você nasceu com determinada compleição, ou seja, com determinada formação genética e com certas tendências que o caracterizam. Algumas pessoas nunca se tornam quem são em seu âmago, param de confiar em si mesmas, sujeitam-se às preferências alheias e acabam usando uma máscara que oculta sua verdadeira natureza. Se você criar condições para descobrir quem realmente é, prestando atenção na voz e na força em seu interior, poderá realizar o seu destino, tornando-se um indivíduo ou um mestre. E é isso. Eu espero que você tenha entendido que tudo isso que eu li é exatamente para despertar você para não estar deixando de fazer aquilo que você realmente acredita que é o seu potencial ou é a sua vocação. Porque eu vejo hoje muita gente chegando no nosso curso exatamente com essa frustração de ter gostado tanto de desenho quando era criança, quando era adolescente foi abandonando até que largou de vez e hoje encontra de novo no desenho a possibilidade de reviver aqueles momentos de prazer, de satisfação, porque você está encontrando consigo mesmo. Esse livro que eu li aqui no formato digital, mas é esse livro, ó, Maestria, tá? O livro Maestria, de Robert Greene. Eu li esse livro ano passado e ele traz a história aí de vários mestres no passado, que até tem um ponto, tem uma parte que diz aqui, ó, os pontos fortes de Greene são sua pesquisa e seu dom para contar histórias. Da mesma forma que os mestres que menciona, ele combina essas habilidades para alcançar a maestria com a palavra escrita. E eu acho muito massa todo o conteúdo desse livro, por isso eu estou lendo pela segunda vez, sem falar que já várias vezes eu recorri a ele para tirar ideias, insights e tudo mais. Então eu vejo que a gente vai se construindo ao longo daquilo que a gente vai absorvendo e aprendendo na nossa caminhada. Então eu quis compartilhar aqui com você, eu sei que foram poucos que chegaram até o final desse vídeo. Se você chegou até o final desse vídeo, coloca um comentário aí, ó, hashtag dizendo eu cheguei, e para a gente saber quem foram os valentes aí que suportaram e alcançaram até o final desse vídeo essa disposição de absorver esse conteúdo que a gente quis compartilhar, beleza? Grande abraço, vejo vocês aí no próximo vídeo, até mais!